Não é nosso ponto principal ter um lucro, mas é uma coisa que ajuda a entender melhor o negócio. Então, assim, a gente não tinha controle nenhum, não tinha relatório, a gente só tinha relatório de venda. Os pais não tinham controle sobre o que os filhos consumiam, então era muito mais difícil ter esse controle, era meio que... Olá, tudo bom? Estamos aqui para mais um episódio do O Futuro do Recreio. Hoje a gente está com a Fábio. Primeiramente, gostaria de agradecer a sua presença, Fábio, e gostaria que começasse com você se apresentando, contando um pouco mais sobre o que você faz, sua experiência com cantinas escolares. Então vamos lá, primeiro agradecer Uhum. também o convite, a gente já está junto há alguns anos aí, Sim, né? sim. Meu nome é Fabiana, sou nutricionista, eu trabalho na área escolar já tem 10 anos mais ou menos, né? E, enfim, estou formada há mais de 14, tenho conhecimento aí na área, sou formada também em materno infantil, mestrado, enfim. Então é uma área que eu gosto muito, né? Crianças, né? E nada Uhum. melhor do que um ambiente escolar para ter essa carreira aí, né? Então, assim, a ideia é a gente conversar um pouquinho, né? Então eu vou começar algumas perguntas, eu vou já começar assim, você como administradora da cantina, né? Porque a gente precisa ter um balanço muito grande entre o que o aluno gosta, o que o Uhum. pai quer, o que a escola pode vender. Como que você faz esse balanceamento das coisas? Como que você escolhe isso? Você escuta o pai? Como que funciona geralmente? É meio que tentar equilibrar 1000 pratos ao mesmo tempo, né? Porque o aluno, ele vai pedir aquilo que ele mais ama. Então, é um Aham. pastel, uma batata frita. Mas a escola, né? Eu, como nutricionista, busco uma coisa muito de saúde. E a escola também visa lucro. Então, a Sim. gente também tem que ter lucro. E os pais também acabam se envolvendo. Então, a partir do momento que chega a notificação do que o filho dele consome, né? Ele acaba se envolvendo também. Então, fala, como assim meu filho está comprando um chips de batata? Aí você fala, ah, mas é um chips de batata doce. Então, assim, tudo tem uma interferência. Então, é difícil equilibrar esse pratinho. Mas a gente tem um trabalho na escola muito de educação nutricional. Então, assim, a gente começa no infantil e vai indo, né, até os mais velhos, de conscientização mesmo. É legal você comer um doce de vez em quando. Se a gente tem sobremesa 2 vezes na semana, é Uhum. equilíbrio, né? Então a gente buscar Sim. esse equilíbrio entre os alunos, o que eles querem e o que a gente pode oferecer também, e também vai a questão do lucro, né? Acho que Sim. equilibrar tudo é meio complicado, mas dá, acontece. E vocês costumam ter muita reclamação de pai nesse sentido eu vendi isso e o meu filho não queria isso. Agora, menos, mas a gente já teve bastante. Eu acho que é mais em relação ao nosso cardápio fixo, né? Então, por exemplo, almoço. Porque lanche tem muitas opções, né? Então, a gente tem, sei Uhum. lá, 30 opções por dia. E dentro dessas opções, você tem coisas muito saudáveis e as coisas não tão saudáveis. Mas o almoço, por exemplo, 2 vezes na semana ter sobremesa, tem famílias que acham isso absurdo. Uhum. Que preferem, não, meu filho só vai comer doce de fim de semana. Então, tudo bem, essa é uma regra que você está colocando para sua família. Mas não necessariamente a gente vai empregar aqui, porque a gente não vê doce como uma coisa proibitiva. Mas não pode ser consumida todos os dias. Então, a gente Uhum. acredita muito no equilíbrio. E é isso que a Uhum. gente tenta educar os pais nesse sentido também. E você acha que os pais acompanham realmente esse dia a dia dos filhos? Ou é mais assim, eu coloquei um crédito para o meu filho para usar lá e se ele está comendo eu estou tranquilo? Na tua experiência, você vê que os pais realmente fazem esse controle ou é mais, se ele está comendo eu estou feliz? Eu acho que tem um controle sim. Depende muito de família para família, mas tem família que sim. E na Vlupt tem essa opção, né, de você bloquear alimentos, né? Então, quando tem muita reclamação de pai nesse sentido, a gente fala, olha, se você não quer que seu filho consuma, você pode ter essa opção de bloquear, Aham. né? Mas então assim, são famílias e famílias. Não é todo mundo, a grande maioria não liga, mas tem um Tem sempre percentual que uma tem, parcela que. exato, que dá uma olhada. Aham. Você mencionou ali no começo essa questão do lucro, da questão do saudável, né? Uhum. Como que você faz? Agora você falou de equilíbrio, né? Como que você faz esse equilíbrio? Porque nem todo produto que às vezes a criança goste, talvez tenha uma boa margem. Exato. E nem toda que tem uma boa margem a criança goste. Como que Uhum. você trabalha nesse sentido? A gente sempre tenta ter como se fosse um produto chamariz, né? Vamos dizer assim. Aham. Primeiro porque a escola é religiosa, então ela também tem pratos muito típicos da Uhum. religião. E eles gostam. Então, por exemplo, bureca de batata, que é um prato muito típico deles, um salgado, né? Muito típico. Uhum. É um chamariz.
Só que junto com a boneca de batata, a gente fala, você não vai levar um suquinho de laranja? Ah, Então, assim, você faz, não é uma venda casada, mas você oferece, olha, a gente também tem a fruta, você não gosta de fruta? Tem uva hoje, que eles amam uva, então a gente tenta negociar dentro disso, do saudável e também não tão saudável, mas também para compra de mais produtos do que só aquilo que eles gostam, aham. né? Então a gente tenta trabalhar dessa forma. Mas vocês têm alguma metodologia no sentido de, ah, eu vou, por exemplo, você falou, é babka, né? Então vou servir a babka, mas a babka, sei lá, tem uma margem X. E ela talvez não seja uma margem tão boa, mas se eu vender uma fruta, a margem é bem maior. Exato. Vocês têm essa metodologia do tipo, eu sempre Sim. vou oferecer alguma coisa para tentar aumentar a lucratividade? A gente não é focado nisso, tá? Não Aham. é que a gente fica pensando nisso 100% do tempo. Ah, eu preciso ter esse lucro. Não. Mas a gente trabalha com isso também. E eu acho que isso ajudou muito no sentido, a gente não tinha programação, muita programação. Você vê que fazia, o aluno gosta disso, vamos por isso todos os dias. A partir do momento que a gente começou, por exemplo, a usar o Vlupt, foi uma coisa que com os relatórios a gente conseguiu acompanhar melhor. Então, o que chama mais os alunos? O que a gente vende mais? Isso, quando a gente vende isso, sai mais alguma outra coisa? Então, a gente começou a prestar mais atenção quando a gente começou a ter mais relatórios sobre isso. Então, não é nosso ponto principal ter o lucro, mas é uma coisa que ajuda a entender melhor o negócio, né? O que vende, o que não vende. Que legal. Então, assim, baseado no histórico, os dados, Uhum. vocês conseguem ver o que vende mais. Sim, Embora eu não me preocupe com o lucro, mas eu vou falar assim, isso daqui sai mais as crianças gostam mais. Então, baseado naqueles relatórios, eu falo, então eu vou começar a oferecer mais esse mais tipo de isso. opção. Até porque muitas das coisas a gente faz lá, né? Uhum. A gente praticamente não tem produtos industrializados na venda da lanchonete. Uhum. Por ser uma escola religiosa, a gente tem as questões, né, caché, tem que ter selo, tem que ter isso. Então, tudo praticamente é fabricado lá, desde o pãozinho até os salgados. Então, assim, como são produtos artesanais, a gente também não pode ter perda, né, Sim. de estragar, vamos dizer assim. Então, se eu colocar produtos que eles não gostam muito, que não tem tanta saída, tem um público menor para esse produto, eu não posso perder o desperdício, né, desse produto e também o dinheiro que isso vai acarretar. Então, com esses relatórios, a gente conseguiu equilibrar muito melhor o que a gente vende por dia. Então, assim, não tem o mesmo produto todos os dias, justamente para eles não enjoarem, não estragar. Então, eu consigo ter um controle maior sobre isso. Legal. E esse planejamento vocês fazem de que forma? Então, assim, você tem o relatório, você sabe que aquele vende mais, mas você tem uma quantidade meio normal, assim, sei lá, todos os dias saem tanto do produto X, tudo. Uhum. E já aproveitando também essa pergunta, o que que vocês fazem com o desperdício? Vocês reaproveitam, vai para funcionário, vocês descartam ou fica ali para tentar vender até o último horário? Depende do dia, né? Mas porque tem dias que a gente pode vender tais produtos após o almoço ou não, né? Por Uhum. conta da religião. Então, se é um produto que pode ficar até o final do dia, a gente permanece. O que não é vendido, se ficou na estufa, não teve manipulação, a gente consegue reaproveitar. Mas tem produtos que não, por exemplo, pão de queijo. Pão de queijo fica duro pro dia Sim. seguinte. Então, infelizmente, é perda. Uhum. Então, a gente consegue ter um controle mais ou menos de quanto a gente vende, então a gente programa essa produção por dia, né? Tem o controle de estoque também, né? Que a gente está começando a usar mais agora, justamente para não ter esse desperdício. Uhum. Agora, se é um alimento que ficou exposto, né? Então ficou, por exemplo, no balcão, mesmo na refrigeração, mas que tem um acesso de pessoas que podem ter falado em cima, que passam com o cabelo ali em cima, aí a gente também tem que jogar Aí precisa desperdiçar. desperdício. Aham. E vocês costumam ter uma grande quantidade diária de desperdício ou Não, baseado não nesses de dados? lanchonete é mais controlado, mas de almoço sim, porque lá nós temos 2, 4, 5, 6 balcões. Uhum. Então tudo que fica no final do almoço nesses balcões eu não posso reaproveitar. Não reaproveita. Então, assim, se fosse um balcão, é uma coisa, mas 6 balcões É é muita muita gente coisa. passando, né? São 1.700 refeições, separados por setores, né? Então, eu tenho refeitório de funcionários, eu tenho refeitório infantil, refeitório de fundamental e médio,
Então, assim, são muitas áreas, né? Muitos locais que a gente tem e aí acaba tendo um desperdício que a gente não consegue controlar muito. A gente controla assim, tá encerrando o almoço, eu não vou fazer uma reposição de higiene cheia. Sim, Eu faço com menos quantidade. Então, isso sim a gente consegue controlar. Mas o que sobra realmente ali naquele balcão, não tem como desperdício. Não tem como reaproveitar. reaproveitar. Vocês, antes da Vlupt, vocês não usavam todo esse fluxo de gestão, vocês usavam provavelmente somente estoque, né? Tudo, como que funcionava Nem antes? só que a gente usava. Aham, A gente usava um sistema um pouco mais simples, né? Na verdade, era só para venda mesmo. E, então, assim, a gente não tinha controle nenhum. Não tinha relatório, a gente só tinha relatório de venda. Vendeu X por dia. Bom, uhum, mas um controle do quanto que a gente tinha de estoque, os pais não tinham controle sobre o que os filhos consumiam. Então, quando eles pediam no final do mês, às vezes, algum tipo de relatório do que o filho consumiu, eles diziam, não, mas meu filho, por exemplo, não come paçoca. Mas aí como você ia provar que no dia primeiro ele ele realmente não comeu. comeu paçoca, Aham, né? Não tinha notificação, né, via aplicativo, nada. Então era muito mais difícil esse controle, era meio que jogado, assim, sim, sinceramente. E aí, com a Vlupt, foi um divisor de águas. uhum, Porque, lógico que toda implementação e mudança é difícil. A gente tem que educar todos, né? Alunos, funcionários, pais, todo mundo. Mas foi um divisor de águas. Hoje, reclamação praticamente zero de pais, assim, legal. sobre. E aí a gente controla, o desperdício acabou também diminuindo. Diminuiu baseado nesses dados. Nesses dados relatórios. Aham, vocês conseguiram diminuir todo esse desperdício. Sim. Você acha que a tecnologia também ajudou vocês no sentido de. Porque vocês antes não tinham muito controle, no sentido do que vende, o que que acontece, calcular talvez margem de preço. Sim. Vocês sentiram alguma coisa a mais nessa adoção de, por exemplo, meu faturamento era tanto, talvez aumentou, ou agora eu consigo ter uma visualização maior do que é margem, do que entra? Como que Sim. isso mudou, assim? Se você se recorda, né? Que já faz algum Já tempo. faz, nem lembro quanto tempo a gente tá junto já, mas sim, fez muita diferença. A gente tem muitos eventos na escola, né? E a gente não tinha muita noção de quanto a gente vendia, quanto a gente tinha de margem de lucro, o quanto era o custo do nosso produto. Assim, a gente era muito no escuro, era muito no Uhum. achismo. Então, ajudou muito. Essa tecnologia, para nós, fez muita diferença, Legal, né? Então, mudou totalmente, mudou completamente. bacana. Saindo um pouco da tecnologia, tem essa questão bem operacional, né? A gente estava até conversando um pouco antes ali. Porque assim, vocês têm diversos recreios ali, eu conheço um pouco da operação de vocês, e aí tem uns mais velhos. Uhum. Como que você gerencia essa operação do tipo, eu vou produzir para esses alunos e entrega para cá? Conta mais ou menos como funciona aquele dia a dia de vocês, porque imagina assim, deve chegar de manhã, aquela loucura, É vocês na loucura. correria, vocês desesperados e já começa o recreio, depois tem outro recreio, daí eu preparo aqui, daí falta aqui, leva daqui para lá. Como que É vocês fazem para conseguir organizar? Porque eu conheci a escola, ela é enorme, enorme. é muita gente, muito Uhum. funcionário, Aham. né? Como que vocês fazem isso? Bom, a grande maioria dos funcionários também já estão lá há mais de 10 anos, às vezes Uhum. 15, 17 anos, então todo o esquema da escola já é muito conhecido por todos. E eu brinco, quando entra uma pessoa nova, ela fica perdida, assim, é muito engraçado porque é normal dessa demanda, né, que a gente tem. Então, assim, tudo tem horário. Se a gente não trabalhar com horário, nada funciona. Uhum. Então, assim, até 9 horas, as cantinas já têm que estar todas abastecidas, mesmo aquela que vai ser só às 10h30, não importa. Vai ficar na estufa, vai ficar no forninho, mas todas as lanchonetes já estão abastecidas. O primeiro intervalo começa às 9h35, 9h20, as operadoras de caixa já tem que estar lá ligando o computador, vendo se está com internet, se está funcionando, abrir fluxo, tudo. Então, assim, tudo tem horário, tudo tem logística. Óbvio que a gente tem contratempos. Então, assim, funcionário que falta, atrapalha essa rotina. É a pessoa que abastece os fornos, né? A pessoa que abastece as estufas. Vai ter que pedir para outra pessoa fazer. Ela não sabe ainda fazer muito bem, então ela vai demorar mais para abastecer. A operadora de caixa não foi no 9h20 para lá. Ela chegou na hora. O computador está sem internet. Aí tem que acionar a equipe de TI para descer. Então, assim, contratempos acontecem. Uhum. Mas tudo tem que ser baseado em horário, senão não funciona. Não tem Uhum. como.
Não tem. E qual horário vocês começam a operação, geralmente? A gente entra às 6 horas da manhã. 6 horas. 6 E horas. já começam a produzir os salgados? Sim, já começa Começa a produção. tudo. Aí tem a parte que vai para produção e tem a parte que já vai para deixar tudo assado, né? Uhum. Porque normalmente a produção ela acontece diariamente, mas não necessariamente é para aquele dia. Ele já vai deixando uma reserva para a semana, né? Então ele vai fazendo e vai usando durante a semana. Então os meninos responsáveis pelo abastecimento da lanchonete, eles já chegam assando as coisas, né? Não é necessariamente produção. O que vai produzir é o pãozinho do dia, então um pão com manteiga que as crianças adoram, um pão com requeijão, um pão na chapa, esse tipo de coisa. Aí sim a produção vai ser na hora. Mas de salgados em si, já 6 horas da manhã já está sendo assado. Mas aí vocês produzem provavelmente no final do dia, ao longo do dia? Ao longo do dia vai tendo produção. Daí vai tendo a produção. Vai tendo produção. Não para, não para. Só na hora do almoço, assim, que eles vão almoçar. Mas é sem parar. Produção o tempo inteiro. E como que você equilibra a força-tarefa, né? Você tinha mencionado que vocês têm vários funcionários, né? Quantos são? São mais ou menos 50 funcionários. Imagina, só para atender restaurante e cantina. Só para atender almoço e cantina. Legal. São mais ou menos 1.700 refeições, porque são mais ou menos 600 funcionários e 1.100 alunos, né? Desde o infantil até o ensino médio. Então, e a gente serve o lanche da manhã, o almoço e lanche da tarde até o fundo 2. O médio e professores, assim, parte pedagógica não tem o lanche da tarde, né? Mas então, assim, é muita refeição, muita coisa por dia. Então, essa turma toda, 50 pessoas, ela é dividida meio que em 2 grupos. Uhum. Quem cuida dos produtos da lanchonete e quem cuida da parte do almoço. Uhum. Porque senão também... E a gente não consegue mesclar. Então, assim, hoje você vai ficar no arroz e ele faz salgado. Não tem como. Nessa produção aí, cada um é especialista por alguma coisa. Senão não dá certo. Isso daí você falou, né? Cada um tem Eu sou especialista no arroz. Uhum. Eu sou especialista de produzir o salgado. Mas a gente sabe que a rotina da cantina ela é diferenciada. Uhum. Porque não é que nem um restaurante, eu produzo, sirvo meio-dia. Enfim, também tem um processo, né? Mas a cantina a gente sabe que o momento de venda ele é muito curto. Sim. Como que você equilibra, por exemplo, a pessoa que produz é a mesma que atende, ou a que atende ela produz, ela também assa, cada um tem a sua função. Como que você separa todo esse pessoal ali dentro da cantina? Na verdade, cada um tem sua função. Às vezes, para cobrir uma ou outra, a gente precisa dar uma modificada. Mas, assim, a ideia é que no momento da venda, a gente não tenha nenhum tipo de produção ali nas lanchonetes. Então, tudo já tem que estar pronto. Uhum. Então, assim, o pessoal da produção, durante a lanchonete, continua na cozinha produzindo as coisas deles do dia a dia normal. As operadoras de caixa são umas, as que entregam lanche são outras e por aí vai. Mas dentro dessa equipe, por exemplo, eu tenho operadora de caixa que também faz produção. Uhum. Então, assim, depois que ela faz os atendimentos, ela vai fazer chocolate, por exemplo. Que ela é a responsável por chocolate e por um salgado lá em específico, que é o sambuca. Então, fora dos horários de atendimento, ela vai fazer produção. Uhum. Mas, assim, foge um pouco do escopo do que a gente tem de dinâmica dentro da lanchonete. Uhum. Né? Quem é produção, quem é atendimento, quem é louça, e por aí vai. Óbvio que um cobre o outro quando necessário, mas cada um tem sua função. Sua função. Por isso que eu perguntei, porque o atendimento ali, vocês têm quantos recreios? São 2 de manhã, né, 2 intervalos, e à tarde também tem venda, né? Então a gente tem 2 pontos de venda. 2 pontos de venda, então cada recreio leva quanto tempo? 40 minutos. 40 minutos. Então os atendentes, vamos dizer, ficam no máximo 2, 3 horas fora, atendendo isso. Ali. Porque eles não podem só atender, né? Eles vão ter que fazer alguma coisa. Exato. Então, assim, vão separar lanche, eles vão ajudar alguém que está sozinha produzindo alguma coisa. Então, a ideia também que a gente trabalha muito lá, seja no almoço, seja na lanchonete, é que todo mundo saiba fazer um pouquinho de cada coisa. Uhum. Porque, assim, a gente nunca sabe o dia de amanhã. Então, se alguém faltar que faz chocolate, eu preciso que tenha outra pessoa que saiba fazer o chocolate também. Pode não ser a vivência dela do dia a dia, mas eventualmente ela tá ali ajudando aquela pessoa que faz. Então, no momento de necessidade, ela vai cobrir essa pessoa. Então, a gente tem essa dinâmica de, tipo, todo mundo conhecer um pouquinho de cada função. Uhum. Rodar um pouquinho dentro da função, sabe? Legal. Para você poder fazer essa dinâmica, né? Senão não tem sentido contratar uma pessoa para trabalhar 3 horas por dia. Não tem como. Não faz sentido mesmo, não tem como.
E, bom, eu fico imaginando 50 pessoas para atender tudo isso, né? Você já mencionou, tem horário, não sei, para fazer isso, para tudo aquilo. Isso daí é algo natural, esse processo, ou é algo que vocês desenharam? Eu tenho o processo até tal hora, tipo, como se fosse um manual. Eu sei que na área da nutrição tem manual de boas práticas, alguma Sim. coisa nesse Uhum. sentido, aonde a pessoa, contratei uma pessoa nova. Ó, aprende isso daqui antes. Uhum. A gente foi se adaptando ao longo do tempo, né? Porque a Uhum. escola cresceu muito rápido, né? E cresceu muito, né? De uma vez. Então, assim, a escola começou acho que com 200 alunos, e hoje a gente está Aham. com 1.000 e pouco. Então, a gente foi remodelando, né? Meio que criando esse script, né? De como funciona ao longo do tempo. Tá funcionando desse jeito. O ano que vem já não tá dando mais, então vamos modificar. Então, pessoal, já não é mais assim que vai dar para fazer. Então, assim, o horário de almoço se estendeu. Então, assim, a gente vai se moldando conforme a necessidade. Não é uma coisa muito fechada, aquela caixinha fechada, né? Aham. A gente depende muito da demanda. Então, assim, tá funcionando desse jeito? Vamos manter. Amanhã não funcionou, então peraí, o que a gente pode mudar? Isso, aquilo. Então não é nada definido, mas a gente tem um script que a gente segue o dia a dia. Que vocês tentam seguir Tenta ali. seguir, Uhum. exatamente. Porque não tem. É muito lá. Não é só essas refeições fixas, que é lanchonete, os horários de lanche e almoço, por exemplo. Vai ter reunião de pais que envolve comida, que a gente também tem que produzir e servir. Vai ter um lanche especial de professores, porque vai ter uma pessoa dando palestra. Então, e tudo acontece ao mesmo tempo. Então a gente vai tendo que se modificar de acordo com a demanda do dia. E Uhum. assim, por isso que eu falei, o pessoal que está lá já está lá há muito tempo. A grande maioria já está há mais de 10 anos, eles estão 17, 18 anos. Porque cresceu com a escola, cresceu com a forma que a gente trabalha, entende a dinâmica. Às vezes, hoje, uma pessoa nova que entra não consegue se adaptar com a dinâmica que a gente tem. Que ela é volúvel a todo dia é diferente. E ela não gosta disso, não se adapta, e tá tudo bem, prefere sair e tudo mais. Mas é isso, porque é muito diferente todos os dias. Sim. Então a gente muda de acordo com a demanda. Você trouxe um ponto importante que eu ia perguntar para você, porque hoje, quando você fala de serviço, alimentação, uma das maiores dores são pessoas. Uhum. Como treinar pessoas, rotatividade de pessoas, a gente que entra, a gente que sai. Você falou muito também sobre a pessoa que falta, né? É, Como que vocês fazem esse processo? Tem muita rotatividade? Quando as pessoas entram, vocês treinam? Quanto tempo leva para ela ficar apta a trabalhar? assim, rotatividade não tem muito, porque, como eu disse, são pessoas muito antigas já. Mas a escola está crescendo, então a gente vê necessidade de ampliar esse quadro. E atualmente a gente estava com 6 vagas abertas, né? A gente já conseguiu contratar 4 pessoas. Mas assim, o mercado tá difícil. Eu não acho que só para a área de alimentação, eu vejo como um todo, né? Eu converso com várias pessoas, vários profissionais, eles falam, eu não estou conseguindo encontrar pessoas. Porque assim, precisa de comprometimento, né? E hoje em dia parece que nem todo mundo está com vontade de se comprometer. E ainda mais lá nessa escola, que ela é diferenciada. Você trabalha com a gente, você sabe como que é. Então, assim, é muita solicitação, é muitas coisas específicas da área, né, da religião, que a gente tem que trabalhar. E nem todo mundo se adapta com isso. Então, Uhum. assim, por exemplo, lá a gente tem cozinha de carne, cozinha de leite e uma cozinha que a gente chama parve, que é onde a gente só pode manipular certos tipos de alimentos. Uma pessoa nova que entra, ela precisa conhecer sobre isso para a gente não ter problemas, né, com questões religiosas. Então, tem sempre uma supervisora de alimentos que é da religião, que vai orientar essa pessoa. Ela vai poder tirar dúvidas, a gente vai mostrar para ela como é que funciona, como que é a rotina. Óbvio que a rotina eles só vão pegar no dia a dia trabalhando mesmo. Sim. Mas assim, a informação ela chega, tem que chegar. Tem pessoas que não conseguem, não gostam e pedem para sair, tá tudo bem. Mas a gente tem o período lá de 3 meses, né, 90 dias, para essa pessoa se ajustar. Uhum. Se não dá certo, que acontece também, a gente acaba não ficando, porque eu não posso ter muitos erros. Erros acontecem, mas quando envolve religião, a gente tem que ter um cuidado redobrado. Uhum. Então, depende muito do perfil das pessoas que estão entrando, que se adaptam ou não, se querem ficar ou não, se vão ter esse comprometimento ou não.
Uhum. Mas a gente está bem defasado no mercado, né? A gente está vendo que cada vez mais as entrevistas não acontecem. Você pode ficar, às vezes, 2 meses com vaga aberta, 2, 3 pessoas se candidatam. Então, tá muito difícil, né, achar bons profissionais hoje. Uhum. Já é difícil achar qualquer tipo de profissional e, e bom ainda, muito mais difícil, né? Essa É, rotatividade eu acho que está sendo um problema meio que geral, generalizado né? do Brasil. Mudando um pouquinho de assunto, Uhum. lá na Beitkov, a gente já mencionou, tem diversos alunos, diversos funcionários. Vocês costumam ter bastante fila no recreio? Como que funciona essa dinâmica de vocês? Como que era antes de automatizar de novo, né? Já faz um Uhum. tempo, talvez você É, não se recorde muito. Como que é essa dinâmica? como eu te falei, né, a entrada da Vupt foi um divisor de águas para nós, né? As filas, elas existem, não que elas deixaram de existir, porque são muitos alunos, mas elas são mais rápidas hoje, né? A fila acontece. E eu gosto também de trabalhar com o aluno em relação a isso, esse imediatismo que eles querem também. Não é assim que Uhum, funciona, né? Você vai chegar num restaurante, você vai sentar, você vai pedir, você vai ser atendido em 2 minutos, né? Então, mas na lanchonete é uma coisa diferente de um restaurante, óbvio. Então, assim, a fila ela existe, mas a dinâmica dela é muito mais rápida. Então, as atendentes já são super craques no sistema, elas conseguem fazer lançamento. Tem os totens hoje que nos ajudam também muito, então, porque esse aluno já compra antes, então ele já chega lá com o ticketzinho, né, para retirar. O caixa ser diferente do local de entrega, eu acho que isso também faz muita diferença. uhum, Porque uma pessoa que atende e vende, aí tem que parar aqui, vai lá dentro da estufa, pega e traz, demanda mais tempo ainda. sim. Então, a gente ter feito separação, né, de caixa com a entrega dos lanches também fez muita diferença. Então, assim, a fila ela existe, mas eu acho que ela é muito dinâmica, E ela é bem né? mais Bem rápida mais do rápida que do antes. que antes, com certeza, né? É quase impossível você não ter um pouco de fila, né? Não, Levando em conta que chega todos eles ao juntos mesmo tempo. ao mesmo tempo e você tem que entregar. Na verdade, você precisa ter essa uma forma de realmente processar rapidamente essa fila, né? Sim, sim. Legal. Né, vamos voltar um pouquinho, né? Esse cenário, já que a gente está falando de fila, a gente gosta de falar de fila porque a gente costuma ajudar muito os nossos clientes nesse sentido. E a gente tem uma questão interessante, porque nós temos clientes que eles. Uma vez a gente falou: Ó, a gente tem uma tecnologia para você diminuir as suas filas. Aí ele chegou para mim e falou: Não, eu adoro fila, porque fila significa lucro para mim. Quando eu vejo a fila, eu tô super feliz. Aí eu cheguei e falei para ele: Mas você não acha que se você vender mais rápido, você não vai vender mais? Né? É. Então, assim, eu não sei se você já pensou sobre isso, mas a fila dá a impressão que você tem mais lucro. Como que muda esse estigma do tipo, vou atender mais e a fila vai acabar? Como que, tipo, esse meio do caminho, não sei se você já pensou a respeito. Eu acho totalmente ao contrário. Para mim, fila não é sinônimo de lucro. Eu acho Uhum, que você perde venda, a criança fica extremamente estressada. Então, assim, ela chega lá e ela, em vez de comprar o suco, a fruta e um salgado que ela ia comprar, que ela quer ir rápido, porque ela quer ir brincar, ela vai pegar só o suco. Porque é uma coisa que é rápida, eu quero só o suco, vai pegar o suco, tchau. Então, assim, eu não vejo como sinônimo, sabe? uhum, Eu não acho que fila é sinônimo de lucro, né? Eu acho que você perde venda, eu acho que você pode ser por 2 pontos, né? Ou você não está vendendo o produto adequado, então você não tem aquele produto que aí a criança fica na fila pensando o que ela quer, uhum, também tem isso, e você também deixa de vender, porque ela, em vez de comprar 3 produtos que ela iria, porque ela teria tempo para consumir aquele produto e tempo para pensar naquilo que ela está comprando, ele vai comprar um só que é mais prático, uhum, né? Então, a gente vê, e outras, pelo menos lá na escola também a gente vê muito isso. Agora tá numa fase que eles estão vidrados em figurinhas da Copa. uhum. Eles ficam batendo lá no chão pra Jogando troca, bafo. jogando bafo, coisa da antiga, e eles estão fazendo isso de novo. Eles batem o olho, vê que tem fila, eles vão brincar primeiro. Vão lá bater figurinha. Quando eles veem, já passou, já não tem fila faz tempo, mas eles perderam todo o tempo do lanche deles lá batendo figurinha.
Quando eles vão comprar, já tá quase batendo sinal, eles não podem entrar na sala com comida. E eles acabam também pegando uma paçoca, só Uma coisa uma coisa que é rapidinha. rápida. Então, essa questão de fila tem vários pontos a serem considerados, né? Então, Uhum, quanto mais rápido eu diminuir essa fila, mais crianças vão comprar. uhum, Então, assim, eu realmente não acho que fila não é sinônimo de lucro para mim, por uhum. esses motivos. Legal. A gente ouviu diversos relatos, né, de pais, de alunos, falando, meu filho não come na cantina porque ele quer brincar. Muito parecido com o que você está falando. É. A gente ouviu muito disso. Uhum. Eu não quero comprar na cantina porque eu quero brincar. É. E aí, no final das contas, ele acaba não comendo direito, ou come, por exemplo, alguma coisa ruim, né? Sim. Muitas vezes a gente até, assim, diminuiu muito isso, né? Mas acontecia com frequência, né? Há um tempo atrás, das crianças não comerem porque elas não queriam perder tempo de. Eles falam a play, né? Que é de brincar. E aí, no meio da aula, após esse play, elas passavam mal, porque estavam muito tempo sem se alimentar. Ah, sim, E elas iam para a enfermaria e a gente era acionado o tempo inteiro pela enfermaria. Olha, tem um aluno aqui que não comeu, tem alguma coisa que a gente pode oferecer para ele, tem alguma coisa que você pode vender para ele se é um aluno que compra, né? Então, isso com a diminuição das filas, isso se sanou muito. A Uhum. gente quase não tem demanda mais na enfermaria, é bem muito pontual. Mas a gente era acionado o tempo inteiro, porque a criança não ficava mesmo na fila. Ela Nossa, ia que legal brincar. essa. Eu E nunca eles tinha passavam pensado mal. nisso. Eles passavam mal. E elas não sabiam o que poderia oferecer, o que, que a gente tinha lá que poderia oferecer, fora do horário. Então, que atrapalhava a aula, atrapalhava toda a parte pedagógica, atrapalhava a nossa rotina também, porque no horário que eles acionavam a gente já estava em outra lanchonete atendendo. Uhum. Então, alguém que recebia informação, normalmente eu, né, como gestora, Fabi, tem um aluno aqui assim, eu tinha que voltar correndo, olha, tem isso, aquilo. Pede para ele vir me encontrar, vem pegar aqui. Então, isso também diminuiu praticamente para zero hoje. Nossa, que interessante, eu nunca É. tinha pensado nisso. Além da criança não comer porque não quis ficar na fila, Uhum, ainda isso gera problema até de aprendizado, uhum, de fraqueza, que pode dar outros tipos total. de problemas. E eu falo, aprender, né? O aluno que está na escola, ele está aprendendo e isso gasta energia. Ele Uhum. precisa se alimentar. Porque às vezes, assim, as pessoas ficam, não, mas essa criança come o dia inteiro. É normal ela comer o dia inteiro. Ela gasta energia pensando e aprendendo também, não é só brincando, Sim, né? Então ela precisa comer. Óbvio que a gente não vai ficar dando bolacha doce, recheada, batata sim, frita, não é isso. porcaria. Mas que ali você tem que trabalhar a educação nutricional junto com o que ela precisa realmente comer. Gasta energia. A criança precisa, uma criança na escola precisa estar bem alimentada. Legal. Então, esse horário do lanche, ele é importante, o horário do almoço é importante, o horário do lanche da tarde é importante. Se ele depois da escola vai sair para uma brincadeira, vai sair para praticar um esporte, a família tem que se preocupar em levar um lanchinho para ele. Essa criança gasta energia o tempo inteiro. Então, isso é super importante. Legal. Interessante. Você gerindo, né, essa cantina, na verdade são várias, né? É toda a alimentação de uma super escola. Como que você vê? Isso daí, na verdade, é uma discussão que eu tenho muito com gestores, donos de escola, né? E muitos gestores não pensam nisso, que o intervalo, o recreio, ele é uma extensão da experiência do aluno. Né? A gente está falando, porque ele gosta de brincar, ainda mais com o mundo digitalizado de hoje em dia, e não podendo celular, é um dos únicos momentos que eles têm para interagirem entre Uhum, eles, né? sim. Como que você, assim, muito mais já como pessoa, né? Nem tanto como administradora, mas também entendendo essa dinâmica de escola, como que você vê essa experiência do recreio com os alunos, né? Você que vê eles brincando ali. Eu sou suspeita para falar, né? Porque eu amo trabalhar em escola. Eu já estou há mais de 10 anos nisso, né? Trabalhando com escolas. Então, assim, eu amo essa interação deles. Eu amo quando eles trocam figurinha não só em relação à brincadeira, mas em relação à alimentação. Quando eles falam assim, o que você pegou hoje? O que você comeu hoje? Já você gostou? Então, assim, é um momento de troca de tudo. De falar de vida pessoal, o que eles falam fora, o que eles fazem fora da escola, o que eles estão brincando, o que eles estão comendo, o que a mãe e o pai falou. Então, e isso também fez muita diferença com a proibição de celulares na escola, né? Uhum. Até nós, como funcionários, também não podemos mexer em celular lá em áreas comuns com alunos.
você pode mexer na sala, em locais que não tem alunos. Refeitório, por exemplo, não pode mais. Uhum. E fez total diferença, porque você olhava aquelas crianças no intervalo com tablet, jogando joguinho no celular. Hoje não, hoje elas estão lá batendo figurinha. Coisa que era da nossa época, coisa antiga. Então, assim, é muito gostoso de viver esse ambiente escolar com essa normalidade, né? Que era da Uhum. nossa época, que se perdeu um pouco com essa questão de tecnologia livre, né? Para essas crianças que não têm ainda muito controle sobre isso. Então, é muito bom ver elas interagindo. Legal. Completamente. Fabi, gostaria de agradecer a sua Imagina. presença, conversar com a gente. Eu que Nesse agradeço. momento a gente está aqui na Bet Educar, né? Aproveitamos que ela veio visitar, veio conversar com a gente. Então gostaria de agradecer esse momento, estar aqui com a gente. A gente gostaria de dar um presentinho para você, para agradecer a sua Imagina. presença. Que bom. Um, Obrigada, um, viu? um presentinho simples Saber. e estamos juntos, né? Para continuar a nossa Ah, que parceria. lindo. A gente está evoluindo, tá bom? Eu que agradeço o convite, é sempre bom a troca. Como eu disse, a Vlupt foi um divisor de águas para nós, assim, da escola. E ter essa parceria com vocês, assim, foi muito bom para nós, né? Tanto para a área de alimentação quanto para a TI, né? Que também tinha muitos problemas, o pessoal do financeiro, né? Então, agradeço muito o convite, que a gente possa sempre trabalhar aí juntos Com e fazer essa certeza. troca, tá Muitíssimo bom? obrigado. Obrigada a você.